Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Estamos aqui, direto dos estúdios da Hype 85, o podcast Na Paz, um podcast que vai te fazer crescer, ampliar teu entendimento e vai te deixar na paz. Então seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai te abençoar demais e vai falar ao teu coração. E nós estamos aqui hoje recebendo um amigo, um homem de Deus, um convidado maravilhoso. Primeiramente, eu quero te agradecer, apóstolo Deocleciano Paixão, pela presença, por aceitar o convite de estar conosco aqui no Na Paz. Seja bem-vindo, que você se sinta na paz aqui com a gente. Glória a Deus, que honra, é um prazer, uma alegria, né? Estar aqui neste programa que, desde já, eu creio que será um canal de bênção, né? Para edificação de muitas pessoas, para o alcance de jovens que estão aí no mundo das drogas, né? Jovens que estão afastados do evangelho. Temos visto muitos jovens longe de Cristo, né? Jovens que já estiveram na igreja, já estiveram adorando a Deus, já estiveram até nos eventos Jump, né? E infelizmente hoje estão no mundo, e eu creio que através desse trabalho aqui Deus vai resgatar multidões de jovens de volta para Cristo, em nome de Jesus. Amém, apóstolo. Muito bom lhe ter aqui, saber que Deus tem feito tantas coisas Glória a maravilhosas na Deus. sua vida. É um prazer, uma honra toda nossa, uma honra minha, né? Que a Glória gente a já Deus. se conhece há muitos anos, né? Eu acho que já vai por aí Uns uns 20 anos. 20 anos, né? 20 anos andando junto, É verdade. nessa pegada, nessa companhia de ganhar almas para É Jesus, verdade. de fazer a obra de Deus. Me fale quem é o apóstolo Deocleciano. Quem é o apóstolo Deocleciano? Diga aí pro pessoal. Bem, se eu pudesse e se eu quisesse me definir com uma só palavra, eu diria que o apóstolo Diocleciano é um sonhador, né? É um sonhador. É uma dos personagens bíblicos que eu mais me identifico é José do Egito, né? Porque a minha vida, tanto pessoal como ministerial, foi fruto de um sonho, né? Foi fruto de um sonho de eu acreditar que Deus poderia realizar esse sonho, né? De um dia nós termos, né, uma igreja avivada ali naquele território em Caucaia, né? E nós acreditamos nesse sonho, né? E hoje Deus tem nos honrado, nós temos feito ali um trabalho muito lindo ali na cidade de Caucaia para a glória do nome do nosso Deus. Já que o senhor falou de Caucaia, né? Mas Glória a também, Deus. assim, eu sei que o projeto ali na Caucaia é maravilhoso, é tremendo, é uma conquista, mas queria saber do senhor como foi sua conversão, que isso é uma curiosidade de muita gente, né? Glória a Deus. As pessoas, elas chegam para nós que somos pastores, somos líderes eclesiásticos e querem saber como é que foi essa conversão, como é que foi esse alcançar de Jesus, como é que foi a transformação, porque a conversão, ela vem debaixo de um processo, né? Às vezes tem aqueles que automaticamente Deus muda e tem aqueles que Deus vai mudando ali com aquele processo. Como foi sua conversão ali, desde como foi sua juventude, como alcançou a fé em Jesus Cristo? Conta para nós. Glória a Deus. Eu aceitei a Jesus com 17 anos de idade, né? Em 1989, né? E eu vivia naquela vida de jovem, né? Funkeiro, né? Eu era funkeiro, só vivia nesses baile funk da vida, né? A gente vivia com a galera, né, usando droga e se prostituindo, né? Envolvido em tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. E uma vez nós estávamos lá no bairro Padre Andrade, né? Numa rua chamada Travessa Maria Clara. Inclusive, até há pouco tempo atrás, eu passei com meus filhos lá de carro. Aí parei o carro no local onde eu aceitei a Jesus, né? Debaixo de uma árvore lá, ainda tem essa árvore lá, né? Aonde tinha ali um grupo de irmãos, né? Na época, aqueles irmãos bem tradicionais, né? As igrejas naquela época eram, né, bem tradicionais. Era praticamente impossível a gente encontrar uma igreja mais jovem e tal, as igrejas eram bem tradicional. E aí nós estávamos na rua lá bebendo, né? Tava todo mundo bebendo, e a gente escutando funk e falando pornografia, imoralidade, aquele jeito, né? E aí os irmãos estavam do outro lado da calçada, né, fazendo um culto campal, era um sábado à noite, fazendo O um velho culto culto campal. campal, e os irmãos cantando louvores do hino da harpa cristã, né? E a galera fazendo chacota com os irmãos, fazendo piada com os irmãos e tudo, né? E aí, de repente, um louvor prendeu a minha atenção, né? Que era o louvor número 15 da harpa cristã, né? Aham. Oh, quão cego andei e perdido vaguei. E aquilo prendeu a minha atenção e eu já não estava mais focado
na galera ali, mas estava focado no louvor. E aos poucos eu fui sendo atraído, literalmente, para mais próximo do culto, né? Do culto campal. E os meus colegas achavam que eu estava muito doido ali, lombrado, bêbado, e estava fazendo hora com os irmãos, né? E eles ficavam gritando: cuidado, irmão, ele vai te roubar, irmão. Você é um ladrão, eles fazendo hora, né? Só que eu estava totalmente ali, sabe, preso com aquele louvor ali. E eu fui me aproximando, me aproximando. E quando eu dei por mim, eu não lembro como foi. O que eu lembro é que eu estava de joelho, sabe, lá no meio dos irmãos, e os irmãos orando por mim. E eu lembro que o mundo rodava comigo assim. Eu lembro que eu de olho fechado, eu abri o olho assim. Eu vi assim o mundo rodando, as pessoas. Eu acho que eu fiquei endemoniado naquele dia ali. Meu Deus. Eu acho que eu devo ter caído endemoniado ali naquele dia ali. Eu sei Ainda que bem que não tinha ninguém filmando. Pois não é? E aí eu vi o mundo rodando comigo ali, né? E aí, de repente, todo mundo me abraçando, parabéns, parabéns, e eu fiquei sem entender, né? E os irmãos ficaram, os colegas, né, de farra, dizendo assim: ei, cara, qual foi a tua? Tu agora virou crente, foi? Esse, pô, nem sei o que que eu fiz ali, realmente. E eu fiquei assim, mais ou menos uma semana perdido, né? Aí até que alguns irmãos me convidaram para ir à igreja, né? E eu fui à igreja Assembleia de Deus, na época, né? Assembleia de Deus lá no Jardim Iracema. Nossa gloriosa Assembleia de Deus, hein? Assembleia de Deus. E aí eu aceitei a Jesus lá. E aí eu passei um tempo lá na juventude, lá na mocidade da igreja lá, né? E aí o Senhor já foi logo despertando em mim o desejo de evangelizar, de ganhar almas, né? E eu comecei a falar de Jesus com meus colegas, né? Os caras que bebia comigo, farriava comigo. Comecei a falar de Jesus pra eles, e eles riam, né? Diziam: tu é doida, mano. Já já tu tá na droga de novo, já já tu tá na prostituição de novo, mano. Já já tu tá com a gente lá nos baile funk, né? Na época tinha Agito Jovem, né? Quando tinha Agito Jovem, Circuito de Cidade, lá no Grêmio do Ferroviário, Meu Deus. lá no Clube de Regata da Barra do Ceará, eles ficavam me perturbando: ei, hoje tenho, bora, bora. Eu, Senhor, eu não quero mais essa vida. Foi uma luta, meu irmão. Mas aí, graças a Deus, Jesus começou a me atrair mais e mais pro evangelho, né? E aí eu fui e me mudei pro bairro Araturi, né? Lá em Calcaia, né? Conjunto Araturi. Aí quando eu fui pro Araturi, aí eu ia trabalhar de ônibus, né? E aí eu vi o trem, aí eu disse assim: poxa, eu vou experimentar uma vez ir de trem, né? Ver qual é. Aí fui no trem. Quando eu cheguei no trem, tinha um grupo de irmãos evangelizando dentro dos vagões de trem, né? E aí eu ficava sentado ouvindo a palavra de Deus ali daqueles irmãos, né? E tudo. Aí quando foi um dia, os irmãos perceberam que eu estava muito sedento, eu sentado aqui no banco do trem, né? E eu ficava assim, me mostrando muito desejoso, muito sedento por aquilo ali. Aí os irmãos foram me chamaram para vir para perto deles. Pra cá, irmão. Aí eu fiquei meio constrangido assim, né? Aí eles: pra cá, pra perto da gente. Aí fiquei ali por trás, ali e tudo. Aí ele disse assim: vamos dar oportunidade aqui pro irmão aqui orar. Aí eu disse pra ele: não, eu não tô muito bem espiritualmente. Não, mas se preocupe, não, Deus vai te usar. Aí os irmãos deixaram eu orando, né? Eu comecei a orar, quando eu abri o olho, os irmãos tinham saído tudinho. Tinha ido pro outro vagão, tinha ficado sozinho no vagão, né? Aí eu fiquei assim, olhando pro povo assim, e o povo do trem olhando pra mim, né? Eu disse: e agora, Jesus, o que é que eu faço aqui? Eu fiquei assim, tipo, perdido, né? Eu disse assim: rapaz, eu vou cantar o menos hino da harpa, Meu né? Deus. Aí eu peguei a harpa cristã e comecei a louvar. Daqui a pouco comecei a pregar dentro do trem, Deus me usou e eu chorava dentro desse trem, sabe? Aí aquilo queimou dentro do meu peito, aí pronto, eu me tornei evangelista de trem. Todo dia eu ia pregando no trem na ida e pregando no trem na volta, né? Que maravilha. E aí, meu irmão, Deus foi e começou a me dar esse dom, né, de evangelizar. O meu primeiro chamado foi de evangelista, né? Uhum. Eu já fui ganho para Jesus através de um trabalho evangelístico. Uhum. E Deus me deu meu primeiro ministério evangelístico. Então eu pregava no trem, aí quando era na hora do almoço eu ia pregar na Praça Zé de Alencar, ia pregar na Praça do Ferreira, ali na fila ali da Santa Casa de Misericórdia. Meu Deus. Tinha uma galera ali esperando uma ficha ali para poder ser atendido, então ninguém podia sair da fila, porque senão perdia a vaga, né? Então eles eram obrigados a escutar a palavra. Né? Eles iam ter que escutar nem que não quisesse, né? Porque senão perdia a vaga. Aí eu ficava lá pregando, meu irmão. E esse pessoal, uns glorificavam a Deus, outros ficavam olhando para mim com a cara feia, como quem diga assim: meu irmão, que irmão chato, meu irmão. Sai daqui, mano. E eu pregando: você tem que aceitar Jesus. E aí, cada vez Deus queimava mais isso no meu coração, né? Eu chegava ali naquela praça do passeio público ali, né? Uhum. Tinha um monte de homossexual e prostituta lá. E eu entrava, eu falava de Jesus para eles, sabe? Dizendo para eles: olha, você não nasceu para isso, Deus tem algo melhor para você.
E alguns deles, sabe, choravam, sabe, pastor Douglas? Eram tocados. Tocados, a lágrima escorria. Eles diziam assim: irmão, eu nunca vi um crente falar de Jesus para mim assim. Uhum. Todos me criticam, todos criticam essa minha prática, essa minha vida e tal. Aham. E eu disse para ele: olha, Jesus veio para os perdidos, Jesus veio para aqueles que ninguém amava. E eles ficavam impactados, sabe? Alguns aceitaram Jesus, a gente orava por eles. Teve um que ele, todo dia, ele me pedia oração. Eu ia passando, ele me chamava: irmão, ore por mim e tal. Então, quer dizer, foi algo que me alegrou muito, sabe? Que me consolidou muito. Que maravilha, Eu né? vi as vidas sendo transformadas e aquilo me dava força, ânimo para permanecer firme, sabe? Porque na época que eu aceitei a Jesus, as igrejas não tinham consolidação, né? A gente veio aprender isso na visão celular, né? Sim, sim. Então não tinha consolidação, era aquela coisa, tipo assim, tu aceitava Aceitou Jesus. Jesus, deixa que o Senhor te consolide, né? É. Ó, irmão, tá aqui a Bíblia, isso aqui é uma Bíblia. Procura a igreja mais próxima de você. Exatamente. Ó, o culto é dia de terça, quinta e domingo. Aham. Te vira, peão, dá teus pulos aí. Aquele é o céu, aqui é o inferno, ó. Pronto, escolhe aí qual é a tua rota. Te vira, entendeu? Isso. E aí, aquela coisa, ou você era crente ou não você ia pro inferno, Que irmão. maravilha, apóstolo. Só uma coisa, o senhor estava falando, eu estava lembrando assim. Você aceitou Jesus num tempo, há quantos anos, apóstolo? Vai fazer 33 anos. 33 89, anos, né? O senhor tem, diminuindo aí desses 33, quantos anos tem, né? Então, o senhor tem quantos anos de idade agora? 52. 52. Então, o senhor aceitou Jesus ali no período de juventude, né? Qual a sua maior dificuldade que o senhor sentiu no momento que conheceu a Jesus Cristo? Porque você tinha uma prática, tinha práticas mundanas. Eu até sei aqui, vou até falar, eu sei que apóstolo aí era surfista, hein? Eu nunca vi com a prancha, mas eu quero ver. Bodyboard, né? Então, assim, qual a dificuldade de ser um jovem, naquele tempo, há 30 anos atrás, de conhecer Jesus e se permanecer firme? Qual foi a maior dificuldade que você sentiu, já que o nosso público tem muito jovem, tem pessoas que podem estar passando por esse período que conheceu a Jesus Cristo? Qual é a dificuldade de se manter firme em Cristo Jesus, apesar de ter aceitado a Jesus ali com 20 anos de idade? Na verdade, hoje eu glorifico a Deus porque hoje existem muitos recursos para auxiliar o jovem a permanecer em Cristo, né? O próprio trabalho do Jump, né? Jump Ceará, né? Como também o trabalho do Jovem na Paz, o Jovem na Paz. Quer dizer, tem muita coisa boa, sabe? Para o jovem se manter firme na presença de Deus. Na minha época, né, na época que eu aceitei Jesus, era muito difícil porque, primeiro, não tinha nenhuma rádio evangélica gospel, né? Para dizer que não tinha, tinha um programa AM, na rádio AM, Sim. e era só à noite, que era o programa da Rádio Dragão do Mar, né? Antiga Dragão do Mar. Antiga Então Dragão tinha do um Mar. programa à noite, né? E era um programa voltado para pessoas adultas, né? Senhores, senhoras e tal. Então não tinha nada para jovem. Davi Miranda, será que era? Davi Miranda, né? Tinha aquele programa Buscando a Cristo pela Madrugada, tinha um programa, um grande evento, né? Um programa, então, tudo era programas voltado para pessoas adultas, né? Para senhores, senhoras, aqueles louvores bem em ritmo de valsa, né? Aquela coisa bem lenta. Então, para um jovem que vinha do baile funk, né? Para um jovem que vinha daquele Furacão 2000, aqueles funk doideira, né? Que veio do agito jovem, de circuito de cidade, meu irmão, era muito difícil, muito difícil. A tentação era muito grande, né? Eu tinha muito amigo no mundo, muito. A gente era envolvido em quadrilha junina também. Quando era na época do mês de junho, lá no Conjunto Ceará, dancei muita quadrilha ali no Conjunto Ceará, né? No polo ali, né? Quando era na época das quadrilhas juninas, a gente ficava louco, porque os caras tudo na porta da gente. Vamos lá, vai começar os ensaios. E a gente lutando contra a carne. Não, eu sou homem de Deus, agora eu não quero isso. Era muito difícil, né? Então, faltava amizade, né? Era pouco jovem na igreja, né? Os jovens na igreja eram obrigados, não estou criticando, né? Era a época, né? Não estou criticando as igrejas, era a época, né? Que os jovens eram obrigados a agirem como adultos, como idosos, né? O jovem era obrigado a andar todo, né, de roupa social, né? O jovem não podia cantar uma canção mais agitada, que para os pastores da época era pecado, né? O ministério de louvor, mesmo que o jovem tocasse o ministério de louvor, ele não podia tocar um ritmo mais, né? Eu me lembro que uma vez o baterista da igreja fez um solo de bateria assim mais agitado, né? Estilo rock, né?
E ele foi disciplinado, né? Porque aquilo ali o pastor Eu achou. já vi isso aí até com guitarrista, né? Olha aí. Fazer um solo de guitarra e o pastor da época criticar. Pois é. Era a realidade da época, né? A gente entende que os pastores da época eram limitados, né? Uhum. Então eu sentia muita dificuldade, porque eu queria Jesus, né? Eu tinha desejo de servir ao Senhor, mas eu era um jovem, né? Eu era um jovem, dentro de mim ainda havia aquele jovem que queria ser jovem, né? Eu queria servir a Deus, não queria ser um jovem no pecado, não queria ser jovem, né? E hoje eu vejo que o jovem hoje tem uma abertura muito mais ampla, né? Poxa, né? Eu me lembro que há um tempo atrás, né, o pastor Douglas fazia aquele trabalho Holy Dance, né? Holy Holy Dance. Dance, meu Fiz irmão. muitos Holy Aquilo Dance. foi muito maravilhoso, Muito. né? Quer dizer, o jovem podia ser jovem, mas adorando a Deus. Eram louvores, eram canções que louvavam a Deus, mas no ritmo para jovem. Isso, no momento ali, aquele momento era um momento de ir buscar e fazer a pescaria e deu muito certo. Deu muito certo. Deu muito Eu me certo. lembro que uma das nossas setoriais, né, que é a da pastora Darliane, né, Uhum. lá no MIS Guanabara, Aham. né? Ela ganhou muito jovem para Jesus nesse Holy Dance. Ela ganhou muito jovem para Jesus, né? Então, o jovem, ele une as duas coisas, né? Ele une o útil ao agradável, né? Ele une o desejo de servir a Deus Aham. com o fato dele poder continuar sendo jovem, Entendi. poder continuar curtindo, sem pecar, porque o problema não tá no jovem curtir, tá no jovem pecar, né? Aham. Entendeu? Então, eu acho que hoje tá muito propício para a juventude, sabe? Assim, embora o mundo também tenha investido mais, pesado para tirar o jovem da igreja, né? Mas a igreja não tá por baixo, a igreja tá bem, Aham. né? Porque a igreja também tá investindo nisso, né? De uma Uhum. forma de atrair o jovem, ele ser santo, porém sendo jovem. A igreja, ela tá se modernizando, mas não está se mundanizando, né? Exatamente, Ela exatamente. tem que se modernizar, usar de estratégias para alcançar a Exatamente. juventude. E falando sobre isso, o apóstolo, como é que é trabalhar com a sua juventude em um bairro que é de periferia, que é no Araturi, não é isso? Sim. Como é que é trabalhar, já que o senhor é de lá, o senhor tem uma igreja lá, o senhor tem um trabalho forte ali, como é que está esse trabalho? A juventude, ela tem o coração aberto, a juventude ali da periferia, do Araturi, da Caucaia, de Fortaleza, que tem discípulos de Fortaleza que se congregam na sua igreja. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho está sendo forte? Esse trabalho tem alguma diferença do passado para os dias de hoje? O jovem do passado, ele ainda funciona hoje? A estratégia do passado ainda funciona para hoje, lá no seu ministério? Para a glória de Deus, nosso ministério, desde o dia que ele começou, né? Nós começamos em 2004, né? Uhum. Nós começamos, como muita gente já sabe, né? Nós começamos com uma célula, né? Literalmente, o nosso ministério nasceu na Visão Celular M12, nasceu numa célula, né? A gente tinha uma Uhum. célula com 6 pessoas na nossa casa, né? Na garagem da minha casa. E ali a gente começou a trabalhar ali. E os primeiros discípulos que foram sendo ganhos para Cristo eram jovens, né? Uhum. Nossa primeira célula foi praticamente de jovem. E aí o que é que acontece? Nós sempre tivemos a visão, né? De que nós aprendemos através da visão celular, de que nós não poderíamos querer é, exigir do jovem, né? Que o jovem, de uma hora para outra, tivesse sua vida totalmente transformada. A gente entendia que era necessário a gente ter paciência com o jovem, para que o Espírito Santo pudesse fazer a obra na vida dele, né? Então a gente sempre teve essa visão de fazer eventos para jovens, fazer retiro, né? De fazer uma série de atividades que fizesse com que o jovem sentisse prazer de estar na igreja. E para a glória de Deus, Deus nos honrou de uma forma tremenda, né? Nós saímos da minha casa, né, com 6 pessoas, né? Daqui a pouco nós já estávamos num prédio com uma igreja de mais ou menos 50 pessoas, né? Uhum. E nesse prédio a gente cresceu de uma forma assim maravilhosa. E quando nós estávamos com mais ou menos 600 pessoas nesse prédio, né, a maioria jovens, né? A gente foi para o ginásio de um colégio lá próximo, né? E nesse ginásio nós tivemos um crescimento ainda maior, sempre trabalhando com jovem na questão de fazer culto de jovens muito para cima, voltado para jovem, Com deixando alegria, né? com alegria, Tudo de deixando o jovem jovens tem que ser dançar, alegre, né? exatamente, deixando o jovem dançar, né? Ainda hoje, né, tem essa prática, né? Chamar o jovem lá para frente do altar e botar o jovem para dançar, pular. Na época que a gente fazia isso, alguns irmãos mais tradicionais criticavam, né? Achava que aquilo ali era uma baderna dentro da igreja, e a gente ia lá e explicava, olha,
entre o jovem dançar no mundo e o jovem dançar na igreja, é melhor que ele dance na igreja. Perfeito, perfeito. Ele não tá fazendo nada de errado, ele tá se alegrando, ele é jovem. Nós também um dia já fomos jovens, né? A gente já teve a nossa época de dançar, de pular e tal. Então deixa o jovem ser jovem, né? Se a gente for barrar o jovem de dançar na igreja, ele vai dançar no mundo. Então deixa ele dançar aqui. Então a gente sempre teve esse pensamento. Então a gente chamava o jovem pra frente, né? A gente pagava a luz da igreja, botava um jogo de luz, fumaça, né? Deixa, meu irmão. Contanto que essa fumaça. Quebrando tabus, Quebrando tabu. Contanto que essa fumaça não seja da maconha, o resto tá beleza. Deixa a fumaça aí, rola a fumaça aí. E eles dançavam e pulavam, e eles traziam outros jovens, né? Eles diziam assim: vamos lá pra minha igreja. A minha igreja é diferente, a minha igreja é mais alegre, é pra jovem, né? Aí algumas pessoas diziam assim: ah, não vou congregar naquela igreja, não, porque aquela igreja é mais pra jovem, né? Os mais tradicionais diziam, né? Aquela igreja é mais pra jovem, né? Alguns diziam que a nossa igreja era igreja de jovem. Por quê? Porque a massa era de jovens, e é lógico que eu tinha que ter uma igreja, né? Lógico, biblicamente, né? Doutrinária, dentro da palavra, mais voltada para jovem, né? E eu sei que, para a glória de Deus, isso deu tão certo que nós chegamos a ter na nossa igreja 1000 jovens congregando na nossa igreja. 1000 jovens, né? E aí foi um tempo em que nós saímos lá do ginásio que nós estávamos e fomos para o prédio que nós estamos agora, né? Que é lá no Santuário Miss. E lá a igreja, meu irmão, era uma explosão. Santuário Miss, Santuário Jump, e Santuário N12. Ela é a sede. Lá é a sede. Eu já disse pro apóstolo Rusto e também para você, né? Pastor Douglas, aqui é a sede do Jump Ceará. Fica à vontade. Meu Deus, aqui. Que maravilha. É, pra glória de Deus. E deu super certo, né? Deu super certo, né? Nós fizemos um encontro com Deus, que inclusive o vídeo da chegada desse encontro tá até no YouTube, né? Tem um monte de visualização. Eu acho que tem umas 1000 visualizações nesse vídeo. Que foi um dos encontros que nós chegamos, que nós levamos nessa época, mais ou menos por volta de uns 120 jovens pro encontro com Deus. E a chegada do encontro, né? Eles fizeram até uma canção, né? Um corinho, né? No ritmo de funk, né? Que esse corinho, essa canção em ritmo de funk que eles fizeram, da chegada do encontro, chegou até nos ouvidos do apóstolo Renê Terra Nova, né? Que maravilha. E ficou impactada. A filha do apóstolo Renê até fez uma publicação elogiando, né? E eu sei que, para a glória de Deus, a nossa igreja sempre teve essa pegada com o jovem, né? Hoje nós temos várias setoriais multiplicadas, Maravilha. Né? Muitas pessoas foram enviadas para setoriais. O Senhor é multiplicador. Para a glória de Deus, né? E aí o que é que acontece? Hoje nós estamos começando uma nova juventude, né? Depois da pandemia, nós tivemos um impacto, né? Todas as igrejas do Ceará, do Brasil, tiveram um impacto muito grande, né? Através dessa pandemia, o lockdown. Muita gente ficou em casa, alguns esfriaram, aquela coisa. E aí, quando nós voltamos, nós tivemos que começar praticamente do zero, né? Eu entendo que essa igreja que nós estamos liderando hoje é uma igreja nova, porque o povo é todo ganho. 90% do povo que nós temos hoje foi ganho do final do lockdown para cá, né? E nós temos hoje uma nova juventude, né? Para a glória de Deus, eu levantei o meu genro e a minha filha como líderes de jovens, né? O Alisson e a Sara. E eles começaram o trabalho... Moralzinha, hein, Alisson? Moralzinha, hein, Alisson? E eles começaram o trabalho com adolescentes, né? Só adolescentes, né? Porque os jovens da época foram crescendo, né? Casaram, tiveram seus filhos e tal. Então, quando o cara casa e tem os seus filhos, já não tem mais aquela pegada, né? Ele já dá uma... Coloca outros focos, né? Outros focos, prioridades. Prioridades. Aí o cara já não tem mais, já não quer estar mais no meio daquela muvuca santa, né? Aí ele já fica mais na dele. Aí nós tivemos que começar com a meninada, né? Aí pegamos a meninada da igreja, chamamos pra dentro, e o Alisson aí é um menino que, pra glória de Deus, sabe, tem assim, um amor grande pelos jovens, tem um chamado, né, pelos jovens, né? É tanto que a juventude é tudo apaixonada por ele, né? E a minha filha também cresceu muito, né? Aprendeu muito, né? Dentro da liderança de jovens, porque os líderes dela, né? Foram muito influenciadores, ensinaram muito ela, né? A trabalhar com jovens, né? É o Jones, né? E a Valéria, a esposa dele, né? Ensinaram muito a minha filha, treinaram muito. Sou muito grato a eles dois, né? Por terem ensinado a minha filha. E a minha filha hoje é desenrolada, uma pastora zona tremenda, né? Pastora tremenda, né? O Alisson também. E a meninada que a gente começou, né? Já estão crescendo, sabe? Já estão mais alto do que eu. Eles começaram tudo, era um monte de pivete. Parecia mais pivete no bom sentido, hein, gente? Pivete aqui no Ceará, o programa está sendo gravado aqui no Ceará. No Ceará, pivete é criança pequena. Se você estiver assistindo ali no Sudeste,
Não é trombadinha, não, tá bom? É criança pequena aqui. Desculpa aí, desculpa. Então a meninada era tudo, né, pequenininho, né? E Aham. aí, até o pessoal brincava dizendo assim: "O que é isso aí? Isso é a rede de jovem? É o Kids, É é o o Kids, Ministério né? Infantil, né?" Mas agora eles estão tudo maior do que eu, sabe? Tudo Maravilha. grandão, cresce rápido, sabe? E Aham. eles estão aí abraçados, fizeram agora esse final de semana, você teve até lá, né? Olha, Obrigado que pela honra, hein? presença, obrigado Que pela honra. Sempre é presença. uma honra estar com o Não, Miss. você é uma Eu referência. sou Eu digo, apaixonado. eu digo pro Alisson, cola no Pastor Douglas. Cola porque o Pastor Douglas aí como diz Ô, aquele ditado, Jesus. né? Quem não sabe não entra não, sem a ajuda do profissional, né? Eu só sou o Pois servo. é, Só então sou o aí eu servo. digo pro Alisson aí, cola no Pastor Douglas, que ele aí tem carta na manga, né? E sabe trabalhar com jovem, né? E Apóstolo, o senhor falou muito do movimento, da força, do jovem, da transformação. E eu percebo que o senhor é um homem avivado, né? glória a Deus, E glória a assim, Deus, apaixonado pelo avivamento. glória a Deus, Isso é uma coisa que nos inspira demais. Quem olha para você, vê que o senhor é um homem do glória a Deus, avivamento. glória a E o Deus, avivamento, ele na minha concepção, o avivamento é aquele que transforma território. glória a Deus, Quem conhece o MIS, quem conhece o seu território onde o senhor trabalha ali muito forte, é altamente perceptível o quanto a sua igreja é avivada. Por quê? Porque o líder é avivado. glória a O Deus. líder é avivado. Então, eu queria que o senhor falasse a respeito do avivamento. O que é o avivamento para o senhor? O que o avivamento trouxe para o seu território, para Caucaia, ali para Fortaleza, na divisa, né? Na Glória a divisa. O que o Deus. avivamento fez na sua vida? O que o avivamento fez ali com as famílias e algo mais? Glória a Deus. Quando nós começamos, né, foi muito difícil, né? Nós iniciamos, né, um trabalho pioneiro em Caucaia, porque na época que nós começamos, em 2004, né, a igreja, ela interpretava, ela entendia a visão celular como algo, né, maligno, algo que não era de Deus, né? Porque a igreja tradicional, ela tem dificuldade de se abrir para o novo, né? Ela leva um tempo até ela conseguir, né, assimilar o novo, né? Então nós éramos rodeados de igrejas tradicionais, e essas igrejas tradicionais, elas não viam com bons olhos o trabalho em células, né? E nós fomos pioneiros em Fomos Caucaia, muito batido, né? muito, a gente apanhou muito, né? Muito. A gente apanhou muito. Quem é pioneiro, quem começa algo, sempre apanha mais do que os outros, né? Eita. Hoje tem muitas igrejas em célula em Caucaia, né? Aham. Até de outros modelos, né? Não são M12, é de outros modelos, mas tem muitas igrejas em célula em Caucaia. Porém, na época que nós começamos, não tinha, só tínhamos nós, né? Uhum. E a gente começou ainda na época do G12, né, irmão? Então, Uhum. aí a gente apanhou, mas a gente apanhou, meu irmão. E aí eu tinha duas opções. Ou eu abria, ou eu desistia, ou eu ia pra cima, né? Aham. Eu só tinha essas duas opções. Ou eu abria, ou eu ia pra cima, né? E aí eu pedi graça a Deus e comecei a clamar ao Senhor, né, para que Deus tivesse misericórdia de mim. E o Espírito Santo me incentivava, dizendo: vai, vai, vai. E eu dei uma de doido. Eu disse: meu irmão, é o seguinte, deixa bater, eu vou para cima. Quanto mais apanhar, mais eu vou para cima. Aí eu comecei, para a glória de Deus, a gente entrando nas comunidades, né, nas áreas. Na época ainda não era tão violento como é hoje, né? E a gente entrava nas comunidades, a gente pregava nas favelas, pregava nas ruas, nas esquinas, sabe? Fazia evangelismo, fazia uma série de eventos para ganhar almas para Jesus. E aí o que foi que aconteceu? Quando Deus começou a desatar o nosso crescimento, aqueles que nos criticavam, que diziam que nós não éramos de Deus, que a nossa igreja era uma seita, né? Uma seita diabólica e tal, essas pessoas já começaram a ver Deus agindo, né? Por quê? Porque para a glória de Deus, não para nossa, né? A gente começou a ganhar gente barra pesada do bairro, né? Uhum. Os antigos bandidos do bairro, os caras que eram assaltantes, os caras que eram criminosos, começaram a aceitar Isso é Jesus. avivamento. Isso é avivamento, né? Isso é Nós avivamento. chegamos a ter na nossa igreja os perigosos da comunidade, né? Os Aham. perigosos. Eu me lembro que nós ganhamos um grupo de jovens para Jesus, e esses jovens eram todos criminosos, né? E uma vez, no culto lá, um desses jovens, né, é, foi chamado, né? Ele assistindo o culto, chegou o outro cara que chamou ele para poder, é o chamado cheiro do queijo, né? Para Aham. matar ele, né? Misericórdia. Chamou ele para matar ele, né? E o jovem que tava lá fora chamando ele: "Ei, mas vamos ali, mano, no instante e tal", na hora do culto, né? E esse jovem que faleceu, infelizmente, né, dizendo: "Pastor, eu vou aqui, venham já." Aí a gente dizia para ele: "Não, não faça isso não, cara, isso é uma cilada do inimigo. Você não tá vendo, isso aí é para tirar você da presença de Deus, não vá, não vá."
E infelizmente esse jovem desobedeceu e foi, né? Disse, pastor, eu venho já, é rapidinho, eu venho já. É meu amigo. Eu disse, cara, seu amigo é Jesus, cara. Esse cara, se ele fosse teu amigo, ele tava aqui dentro da igreja contigo. Como é que esse cara tá te chamando pra tu sair da igreja? Não é de Deus. Não, mas é rapidinho. E esse jovem saiu e ele não voltou. E quando foi mais ou menos assim, o culto terminou, quando foi umas 11 horas da noite, vieram lá na minha casa avisar que ele tinha sido assassinado lá no bairro, né? Então a gente trabalhava só com jovem barra pesada mesmo, jovem que tá envolvido em crime, em droga e tudo. E aí Deus começou a libertar muitos jovens, né? E a comunidade vendo esses jovens sendo transformados, sabe? O semblante dos jovens, a forma do jovem falar. Eles viam os jovens pregando nas ruas, evangelizando com a gente. E as pessoas que nos criticavam começaram a dizer assim, cara, eu acho que isso é de Deus. Porque se fosse uma seita do diabo, não tinha transformação de vida, né? As pessoas tinha fechado logo as portas. Tinha fechado as portas, né? Tinha uma galera que, não tô criticando ninguém, mas tinha uma galera que passava lá na porta da igreja, aí balançava a cabeça e dizia assim, não dou um mês pra isso aí fechar, né? Já vi esse filme. Tô com 20 anos, né? Não fechou ainda, graças a Deus, né? Uhum. E aí o que foi que aconteceu? Uma vez, né, tinha um determinado irmão, né, que não importa o nome, que essa pessoa era um dos críticos mais ferrenhos na nossa igreja, que falava mal da nossa igreja, né? E ele era de um determinado ministério lá da comunidade. E aí um dia ele me abordou no supermercado, né? E ele disse assim, pastor, eu posso lhe dar um abraço? Eu também foi um susto. Eu disse, meu Deus, será que esse cara vai querer me apunhalar pelas costas aqui? E eu sabia que ele era um cara que batia na nossa igreja e falava mal da gente. Aí eu disse, amém, meu irmão. Aí ele foi me deu um abraço e disse assim, pastor, eu quero lhe parabenizar, porque eu achava que o seu ministério era do diabo, eu pensava que isso era uma seita, que o senhor estava trazendo aqui uma doutrina falsa para o bairro, mas hoje eu tenho que dar o braço a torcer que o seu ministério é uma referência, tenho visto muitas vidas sendo salvas, parabéns, né? E eu fiquei emocionado, né? Fiquei impactado, porque para a glória de Deus, de uma igreja que era mal vista na comunidade, criticada, a nossa igreja se tornou, para a glória de Deus, uma referência na comunidade. Né? Maravilha. E hoje, para a glória de Deus, não tem mais ninguém que fale mal do nosso ministério. E isso é o avivamento. Isso, né? É o avivamento, né? Hoje nós temos dentro da nossa igreja, né? Não para minha glória, né? Porque eu costumo dizer que a maior glória de uma igreja não é o prédio belíssimo, sabe? Assim, um palácio. A maior glória de uma igreja não é as cadeiras acolchoadas, não é ar-condicionado, não é um som, sabe? Hi-fi. Top. Né? Isso, 5.0, alta sem definição. Nenhum, né? A maior glória de uma igreja, pastor, são os ex. Os ex-traficantes, as ex-prostitutas, os ex-homossexual. Maravilha. As pessoas que chegaram na igreja destruídas e o Espírito Santo transformou, libertou. Que maravilha. E eu tenho essa glória, sabe? A glória é de Deus, mas eu sou um homem muito honrado e privilegiado por Deus. Por participar dessa mudança, né? Por ser, sabe, um instrumento, um canal de Deus, para ver. Hoje, eu falo isso com orgulho. Hoje eu tenho na igreja ex-presidiários, sabe? Hoje eu tenho um 12 meu que ele era um assaltante, sabe? Ele puxou cadeia no Instituto Penal Olavo Oliveira, ele levou tiro lá, ele ainda tem bala nas costas ainda. Que o médico não mexeu, disse assim, não tem como tirar isso aí não, vai ter que rasgar tuas costas todinha pra tirar essa bala daí. Ele ainda tem bala nas costas, o cara era assaltante, presidiário, o cara era perigoso, família destruída, hoje em dia o cara é um dos principais líderes da igreja, ganhador de alma. Agora mesmo eu tava 6 horas da manhã com ele no altar orando, a gente tava orando junto lá, né? Cara de oração, líder da intercessão, uma bênção. Nós temos lá ex-traficantes, nós temos lá pessoas que eram de facções criminosas, sabe? Estão libertos, transformados, pregando a palavra. Então, esse é o orgulho do meu coração, essa é a alegria do meu coração, sabe? A maior alegria de um pastor, né, apóstolo, é ver a conversão genuína de alguém, né? Ver vidas no altar, ver a transformação, ver aquela pessoa mudar de vida, né? E quem conhece o histórico do passado e olha para as pessoas que tiveram esse acesso a Jesus Cristo e decidiram no seu coração mudar, tiveram uma vida diferente. Verdade. Tiveram uma história reescrita. Isso é muito maravilhoso. E eu vejo muito que a sua igreja, ela tem esse sinal do avivamento. Jesus, glória a Deus. Né? O avivamento não é só falar em línguas, né? Sim. O avivamento não é só profetizar. O avivamento não é só pregar a palavra. O avivamento é conversão de vidas. Isso. É transformação de famílias. E tudo isso a gente vê lá no Ministério Internacional da Salvação. Glória a Deus. Assim, é um lugar avivado. Você que está assistindo, vai lá, faz uma visita. Glória a Deus. Vai ouvir uma palavra lá, vai conhecer o apóstolo Diocleciano. Glória a Deus, vai ser bem-vindo. Porque
será com certeza ativado no avivamento. Glória a Deus, glória a E Deus. falando nisso, apóstolo, o senhor tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Bem, Avivamento? nós estamos agora numa campanha, né, Aham. pesada lá. Agora nosso foco agora é famílias, né? Ah, legal. Graças a Deus nós sempre fomos uma igreja voltada para a juventude, né? Para a glória de Aham. Deus. E nós temos uma juventude crescente lá, como eu já falei, Aham. né? Deus tem honrado, Deus tem nos abençoado com a nossa juventude. E nós estamos agora focando em famílias, né? Uhum. Nós queremos os pais desses jovens, queremos as mães deles, né? E nós estamos numa guerra pesada porque o inimigo tem se levantado muito contra os casais, contra as famílias, né? Muitos lares destruídos, né? Nós temos muitas pessoas sofrendo com lares destruídos, sabe? Divórcio, separações. Muitos jovens da nossa igreja, os pais são divorciados, né? Os pais vivem em conflito, em guerra, casamentos, né? Agora nós temos um jovem lá que chegou chorando, pedindo ajuda, porque o pai deixou a mãe dele e os pais viviam brigando dentro de casa. Então a gente se levantou em guerra, né? Nós estamos num propósito de batalha espiritual lá, 40 dias de jejum, né? Que maravilha. 40 dias de jejum e oração pelo resgate das famílias, né? E nós estamos ministrando 7 domingos só sobre batalha espiritual. Uhum. E na quarta-feira estamos fazendo um seminário com o tema Amarrando o Valente na nossa família. Que maravilha. Para ensinar eles a guerrear, né? Porque é o Aham. seguinte, o diabo, ele nunca vai deixar de ser diabo, ele vai continuar batendo em nós. Aham. Porém, a gente tem duas opções. Ou a gente fica só parado apanhando, ou a gente parte pro ataque também, né? Aham. E eu aprendi no exército, né? Eu servi no exército em 91, né? No 23 BC. E eu Na aprendi infantaria, né? infantaria, né? Infantaria. E eu aprendi no exército que a melhor defesa é o ataque, né? Então, quer dizer, Aham. se eu ficar parado só apanhando, né? Eu vou ser derrotado, né? Então eu disse pra igreja, olha igreja, o diabo não vai parar de bater não. Ele é diabo, é a natureza dele. Então, Uhum. nós temos duas opções. Ou a gente fica quieto apanhando, ou a gente se levanta e vamos pra cima. Uhum. E aí nós estamos treinando a igreja pra guerra, né? E eu creio que Deus vai fazer um grande avivamento também na área familiar. Em breve nós vamos ter muitas famílias Vai restauradas, muitos lares transformados, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Isso é muito bom. Então, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, Na Paz, você já está sabendo. É um podcast que vai te fazer crescer, vai ampliar teu entendimento e vai te deixar na paz, como está aqui o apóstolo Euclesiano. Glória a Deus. Então, glória a apóstolo, aqui, ó, caminhando aqui para o final, né? Deus. Amém. Caminhando para o final, que eu sei que a sua agenda é cheia. Agora eu faço que nem os meus alunos da quarta-feira. Mas o senhor vai vir outras vezes aqui, Amém, porque glória tem a muita Deus. coisa para se É uma conversar. honra, é uma honra. Entendeu? Já que o senhor falou de sonhos, o senhor falou no início aqui, o senhor disse, eu sou um sonhador. Sonhador. Seu maior sonho? O meu maior sonho é ver Caucaia rendida aos pés de Jesus. Né? Esse foi nosso objetivo desde o início do ministério, né? Foi o que o Espírito Santo botou no nosso coração, né? Porque o que queimava dentro de mim era que o avivamento da visão celular viesse para Caucaia. Porque eu percebia, né, com todo respeito às igrejas da cidade, de que havia uma limitação. A igreja precisava de uma ferramenta para expandir, sabe? E as igrejas até evangelizavam, as igrejas até queriam ganhar Caucaia para Cristo. Mas as igrejas estavam meio que engessadas, paralisadas nas suas limitações, né? E quando eu fui para o encontro com Deus a primeira vez, né, em 2004, ainda na Beth Shalom, né? Aham. Na Beth Shalom. Abraço pessoal da Beth Shalom, que agora é Casa de Paz, né? Glória a Deus, tudo a ver, né? Na paz. Na paz. E aí o que acontece? Quando eu fui para o encontro com Deus, assim, sabe? As escamas caíram dos meus olhos, né? A minha mente foi ampliada e eu disse, meu Deus, era isso que faltava para as igrejas de Caucaia, né? E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, leva para lá então, leva esse avivamento para lá. E aí a gente foi e, né, inclusive até eu recebi um convite para congregar na Beth Shalom na época, né? O pastor Henrique Jorge me convidou, fica aqui com a gente e tal, mas eu disse para ele, meu pastor, o que queima no meu peito é levar esse avivamento para Caucaia. O que acontece aqui na Beth Shalom, nessa época a Beth Shalom tinha mais de 2.000 pessoas, né? Era um avivamento tremendo, né? Um avivamento. A juventude da Beth Shalom era coisa do céu, né? Era muito linda aquela juventude, né? Eu me lembro que uma vez, eu chegando do encontro, né? Eu fui pro culto da chegada do encontro e eu vi um jovem lá, né? Agarrado na coluna, né? Chorando, sabe? Ele cheio dos drags, assim, uns rastafari,
uns alargador dos pés no nariz, cheio de tatuagem. Eu olhei assim e disse assim, meu irmão, se eu passasse de madrugada por esse jovem aqui, eu saía correndo com medo, viu? Parecia assim um bandidozão perigoso. E o jovem chorando, sabe? Dizendo, Jesus, eu te amo. E eu disse assim, meu Deus, isso é avivamento, eu quero isso, né? E então eu fui para Caucaia dizendo, eu quero isso, eu quero isso. E aí, o que foi que aconteceu? Deus, para a glória dele, nos honrou, né? E hoje nós temos já um trabalho bem ampliado em Caucaia, né? Nós éramos uma pequena célula com 6 pessoas, né? Hoje nós já temos 5 igrejas, né? Maravilha. 5 igrejas lá em Caucaia trabalhando. E fora da Caucaia, né? também, Isso, né? fora da Entrando Caucaia também. Fortaleza, né? Exatamente, né? E nós temos igrejas lá dentro, né? Fora as igrejas dos outros pastores, né? Cobertura. Pastor Lucas Falcão, né? Uhum. Entendeu? A pastora Penha e tal. Temos outras igrejas lá também trabalhando em células. E nós já estamos vendo já o Senhor cercando Caucaia, né? Verdade. Cercando Caucaia. Nós, para a glória de Deus, né? Fomos em Jerusalém, né? E lá em Jerusalém fizemos um ato profético lá, levamos a bandeira de Caucaia, semeamos a bandeira de Caucaia lá no Monte Scopus, né? Uhum. Que é o monte que fica ao lado do Monte das Oliveiras, né? Eu queria semear a bandeira no Monte das Oliveiras, mas o Monte das Oliveiras é um cemitério, né? Não dá. Não tinha como semear. Não dá. Aí eu fui pro monte ao lado, né? Que é o Monte Scopus, né? E lá no Monte Scopus a gente fez um buraco lá, sabe? Olhando para um lado com medo da polícia de Israel. Pensar que não é um terrorista, quer botar uma bomba aqui. E eu botei o pastor Henrique para vigiar, né? O pastor Henrique, ligeiro, apóstolo, ligeiro, e eu cavando buraco lá. E a gente semeou a bandeira de Caucaia lá, né? E oramos dizendo, Forte. Senhor, Essa eu não sabia, não. Hein? Glória a Deus, Essa glória aí, a Deus. Olha aí, ó, em primeira mão aí, ó. A glória Sabendo. de Deus. Né? E nós semeamos a bandeira de Caucaia lá em Jerusalém, né? No Monte Scopus, lá de frente pro templo, né? Pro monte do templo. E oramos lá, dizendo, Senhor, eu planto, Pai, eu hoje a cidade de Caucaia, na Terra Santa, para que o Senhor faça um avivamento lá em Caucaia, né? E para a glória de Deus, levamos areia dos territórios, né? Pedimos para os líderes de célula trazer areia de cada uma das células da época, né? E nós levamos várias areias, um saquinho de cheio de areia. Se a Polícia Federal me pega ali, Meu Deus do céu, para poder eu explicar o que era aquilo ali. Que areia é essa? Que Rapaz, você esse cara tá querendo fazer aqui tráfico de alguma coisa areia. aqui. De areia. Tem alguma coisa errada nessa areia aqui, né? É boa. Eu sei que para a glória de Deus passou, meu irmão. Ato profético, era muita areia dentro dessa mala, irmão. Um monte de areia, maravilha. Né? E aí nós chegamos lá em Jerusalém, nós fizemos ato profético, né? Trouxemos areia de Caucaia para Jerusalém e levamos areia de Jerusalém para Caucaia. Eu sei que nós fizemos. O que diziam para mim que funcionava para salvar Caucaia, eu fiz, irmão. E Deus está honrando aí, né? Deus está fazendo e realizando seu sonho, né? A glória de Deus. Que maravilha. E se o apóstolo Eucleciano não fosse pastor, seria o quê? Eu acho que eu não me vejo fora da presença de Deus. Eu tinha amigos meus, né, que farreavam comigo, a gente curtia junto, que hoje eles estão mortos, né? Foram mortos. E eu tenho certeza que se eu tivesse no mundo, eu tinha morrido junto com eles. Porque a gente era carne e unha, né? A gente era muito chapa. E os caras que mataram eles, se eu tivesse junto, os caras teriam me matado também, porque eu não ia deixar os caras morrer só. Eu ia brigar junto com os caras lá e nós íamos morrer junto. Então, eu tenho certeza que sem Jesus eu já teria morrido. Meu Deus. Sabe? Eu não me vejo sem Jesus. Eu sou literalmente um milagre. Amém. Literalmente um milagre. Apóstolo, deixa uma palavra aí para o pessoal que está assistindo o podcast Na Paz. Deixa uma palavra. O senhor tem a liberdade aí para falar o que o senhor quiser. Glória a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Eu quero dedicar esses últimos minutos para os jovens que estão nos ouvindo, né? Eu quero que você saiba, jovem, que você é muito perseguido e tentado porque o diabo sabe do potencial que você tem, da força que você é. Todos os grandes homens de Deus hoje começaram jovens, né? O próprio Senhor Jesus, quando foi chamado, ele era um jovem, né? Um jovem de pouco menos de 30 anos de idade. Então, Deus, ele sempre chama os grandes homens de Deus quando eles ainda são jovens, né? E eu tenho certeza que Deus tem um grande plano e projeto para realizar na sua vida através de você. Né? Quando Deus me chamou, eu jamais imaginaria que um dia eu seria um apóstolo de uma igreja tão maravilhosa como é a Igreja MIS. E hoje nós estamos fazendo a diferença naquela cidade para a glória de Deus. Mas isso só foi possível porque eu abracei o meu chamado quando eu era um jovem de 17 anos de idade. Você é perseguido, jovem, pelo diabo, você é tentado. O inimigo quer manter você no mundo porque o diabo sabe
o quanto você é tremendo na mão do teu Deus, o quanto você vai fazer a diferença na sua geração. Então, não escute, não dê ouvidos à mentira do diabo, ele é um mentiroso. Tudo que ele tem te oferecido é ilusão, é fake news. Não vai nessa. Deus tem algo muito melhor para ti, acredite. Tudo que o diabo está mentindo, dizendo que vai te dar, Deus tem multiplicadamente para te dar. Sabe? Deus tem prosperidade para te dar. Tu não precisa do tráfico, tu não precisa, sabe, de uma vida de crime, porque tudo que tu precisar, Deus vai te dar. Deus vai te prosperar, fazer tu ser um príncipe nessa terra, sabe? Tu não precisa se prostituir porque Deus tem uma mulher de Deus para tua vida, sabe? Deus tem uma princesa para te dar, sabe? Deus me deu uma esposa linda, maravilhosa. A minha esposa é a mulher, era na época e ainda é para mim a mulher mais linda da rua dela, a mulher mais linda do meu colégio. Eu era um cara prostituta, eu tinha um monte de namorada do mundo e Jesus disse: se tu deixar, eu vou te dar uma mulher linda para ser tua esposa. E o Senhor me deu a menina mais linda do meu colégio para ser a minha esposa. Nós somos casados há 30 anos, né? E para a glória de Deus somos muito felizes e apaixonados. Então, tudo que o diabo me ofereceu quando eu era jovem no mundo, Deus me deu infinitamente mais e melhor. E olha que ele ainda nem me entregou aquilo que tem preparado para mim lá no céu. Imagina quando eu chegar lá. Então, jovem, acredite. Tudo que o diabo está te oferecendo hoje para te manter no mundo é mentira dele. Ele é um mentiroso. O teu Deus tem algo muito melhor para te dar. Volta para Jesus, volta, ainda dá tempo, volta. Não importa o que tu fez, não importa as doideiras que tu fez, a loucura que tu fez. O teu Senhor está disposto a te dar uma nova chance. Mas não fica aí no mundo não, porque este mundo, ele só tem duas coisas para te oferecer: ou cadeia ou cemitério, cara. Só tem essas duas coisas aí no mundo. Porque o diabo, como está escrito em João, no capítulo 10, versículo 10, ele só quer te matar, te roubar e te destruir. Mas o Senhor Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Então, volta logo para Jesus, vem para a paz, ó. Nós estamos na paz, vem para a paz também. Vem ser feliz, vem prosperar e vem nos ajudar a fazer a diferença nessa geração, amém? Glória a Deus, estamos te esperando. Tanto na igreja MIS, lá em Calcaia, amém? Como também na igreja Efraim Benfica ali, ó. O nome já está dizendo, Benfica, né? Vem Isso. ficar no bem, né? Em nome de Jesus. Amém, apóstolo. Obrigado do coração. Glória a assim, Deus, glória a Deus. Senhor ter vindo acrescenta demais Glória a Deus. a minha vida e vai acrescentar também na vida dos irmãos que estão assistindo e ouvindo. Amém. Muito obrigado pelo carinho e que o Senhor Jesus possa lhe abençoar e dar muita Jesus. saúde, dar muita paz. Saiba que o Senhor é inspiração para Glória mim. a Já lhe Deus. falei isso várias Glória a vezes. Jesus. Sua Glória a igreja é linda. Me sinto em casa quando eu estou ali. Glória a Deus. Isso é muito maravilhoso. Obrigado de coração. Um beijo para todos. E você que está assistindo, obrigado. Olha, não se esquece, se inscreve aí no canal, compartilha tudo isso que vai estar sendo colocado para você. Segue a gente no Instagram, Na Paz Podcast. Te vejo. Muito obrigado. Agradecer ao pessoal da Hype Studio 85. Que Deus abençoe Rafael, a equipe. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Fica na paz.